E o Cruzeiro tem aí um problema na escalação. Claro que pode ter alguma outra alteração se o Leonardo Jardim quiser, mas a gente tem um problema na escalação, que é a falta do Kaique, nosso lateral esquerdo suspenso pelo terceiro cartão amarelo, vai ficar de fora pela primeira vez aí de um duelo do Campeonato Brasileiro. E aí aquela pergunta que não quer calar, né? Quem vai ser o substituto? As opções mais óbvias. Cauã Prats, que é lateral esquerdo mesmo, né? 16 anos ainda, muito jovem, ainda não jogou pelo Campeonato Brasileiro, mas já tem 4 jogos no profissional, 3 pela Sul-Americana. O William, lateral direito, titular do time, saiu com uma pancada aí no jogo contra o Grêmio, mas parece já estar recuperado. Ele pode jogar nas duas laterais, inclusive o Leonardo Jardim alertou sobre isso, que ele já jogou um brasileiro inteiro, né, um campeonato inteiro lá na época de Wolfsburg, e já jogou campeonato brasileiro como lateral esquerdo pelo Internacional também, lá quando era mais garoto. E a última opção seria o Vidalba, um zagueiro que está jogando muito bem, poderia ser improvisado na lateral, que é a sua posição de origem, com a entrada do Jonathan Jesus na zaga. O que vocês acham que parece o melhor para vocês, na sua opinião, e o que o Leonardo Jardim vai fazer? Caramujo, eu gostaria do Cauã Prates, eu acho que é um menino ainda em desenvolvimento, já demonstrou ter maturidade para corresponder à expectativa dos torcedores e também do treinador. É claro que a gente não tem acompanhado os treinamentos, né? E isso também pode ser um bom respaldo para o treinador na hora da decisão. Se está treinando bem, se está confiante. Acho que vale uma conversa individual durante os treinos também, principalmente esses treinos de preparação. Tem, assim, uma boa opção pensando no William. Ele já mostrou também capacidade de jogar por aquele lado. Eu ficaria entre essas duas peças, mas estando com o Cauã à frente. Agora, se de todo caso o treinador prezar por um pouco mais de experiência, sentir que nos treinamentos não está sendo correspondido pelo Cauã, e que faz parte também, né, do desenvolvimento do atleta, que é muito jovem, aí sim, aí não tem muita discussão. Aí seria o William. Eu acho que o último que eu não pensaria nesse primeiro momento seria o Vidalba. Eu acho que ele está respondendo muito bem na posição que ele está muito feliz, vivendo seu melhor momento dentro do Cruzeiro. Não sei se isso seria algo benéfico nesse momento, né? Tirá-lo da zaga para tentar colocá-lo como lateral esquerdo. Acho que é diferente um pouco da situação do William, porque a gente já viu que o Fagner dá conta e tem dado, né? Nos momentos quando acionado. Não fugiria tanto daquilo que o Cruzeiro tem enquanto estratégia para o jogo. Mas se for para eu escolher um só, eu vou de Cauã. Falando assim, como o Caramujo pediu ali, né? A minha opção seria o Cauã. Eu entendo todos os desafios que é jogar um primeiro jogo contra o Fluminense. Tem toda essa questão envolvendo uma possibilidade do John Arias jogar, mas tem outros garotos que foram testados na adversidade, digamos assim, e se saíram bem, né? O próprio Kaique, quem lembra, né? Quando ele estreia, naquele jogo, ele estreia assim, jogando mais tempo, vamos dizer, vai contra o Vasco naquele jogo ali que era o jogo do acesso, um jogo que tinha uma pressão muito grande, né, para o Cruzeiro e para todo mundo. O Japa, quando ele entra na vaga do Kaique num jogo no estádio do Atlético Mineiro, né, o Cruzeiro ali lutando para permanecer na primeira divisão. Então acho que o Cauã é um menino que poderia também receber essa oportunidade. Mas eu acho que a fala do Leonardo Jardim na coletiva, né, quando ele cita o histórico do William, fala que o William já disputou uma temporada completa como lateral esquerdo no Wolfsburg, para mim já é um indício de que, bem fisicamente, o William vai ser a opção na lateral esquerda. Vale lembrar que ele já fez isso naquele jogo contra o Vila aqui no Mineirão, né? O William passa para o lado esquerdo e o Fagner joga ali pelo lado direito. Não gostaria que ele optasse pelo Vidalba. A gente sabe que o Vidalba está muito bem na defesa. Eu gosto do Jonathan Jesus, mas resolver um problema, teoricamente, da lateral esquerda, arrumando um outro, né? Porque aí você tem que colocar outro jogador na vaga do Vidalba. Então, acho que o interessante é ter ali ou o Cauã Pratos ou o William. Eu acho que o Leonardo Jardim
vai acabar optando pelo William, por uma questão de experiência. Ele fala muito de não queimar etapas com os meninos, e aí a Amanda citou um ponto muito interessante, né? O treinamento também manda muito para o Leonardo Jardim. Talvez, mesmo ele gostando do Prates, mesmo o Prates participando bem nos jogos que jogou na Copa Sul-Americana, ele entende que o nível do Campeonato Brasileiro é mais alto e que ainda o Cauã Prates não chegou nesse nível ali para poder iniciar uma partida. Confesso que seria legal, mas a minha expectativa, assim, olhando para o que o Leonardo Jardim tem feito geralmente, eu acho que ele vai de William titular na lateral esquerda, com o William estando 100% fisicamente. Boa. Tô até vendo as opiniões aqui do chat, muita gente falando em Cauã. Eu também gostaria de ver o Cauã jogando, viu? Acho que quando o Cruzeiro afirma, né? Não vamos contratar outro lateral, o Duende Macabro foi embora, porque a gente quer dar mais espaço pro Cauã Prates. Eu entendo que esse não é o jogo mais simples, né? É um jogo complicado, Fluminense muito motivado, estádio cheio e tudo mais. Sim, pode acontecer dele não jogar tão bem? Pode. Mas eu acho que isso pode acontecer com qualquer outro também. Não é só com ele, Com o né? próprio William. E isso. Até porque o William já teve mais jogos ruins no profissional do que o Cauã Prates, né? Por uma questão óbvia. O William tem mais de 100 jogos. Mas e você, Samuquinha? Qual que é a sua Ô, ideia aí? Carramujo, pois é, cara, se for o William, eu até acho que é mais provável o William mesmo. Como o Pedro disse, eu vou entender o Leonardo Jardim, né, e eu, no lugar dele, como técnico, eu também teria essa preocupação. Pelo todo, sabe? Não por não confiar no Cauã Prates, mas é que é um jogo, principalmente se tiver ali um John Arias daquele lado ali, né? É aquele jogo, ou você se consagra, ou então, se você vem de um momento muito legal, né? Aí acontece alguma coisinha lá, pô, aquele jogo não valendo nada como o Chucruna lá, o Cauã estava muito bem, deu um vacilo. Quantas pessoas aí não foram para as redes sociais, né? E o jogo como o Chucruna lá, que ninguém já queria saber de mais nada ali praticamente. Então pensa num jogo com o Fluminense no Maracanã. Eu acho que até louvável um técnico pensar em todos esses aspectos, né? E agora vai definir hoje à tarde. Talvez aí mude de ideia, né? Sinta confiança ali no Cauã. O menino está vivendo um momento legal, de seleção brasileira sub-17, atua como zagueiro, sabe muito se proteger ali defensivamente, né? E às vezes chega lá na bola aérea, tem qualidade para chegar lá na frente, né? Acho que a questão física dele, ele ainda não está pronto para aguentar 90 minutos, né? Ainda mais de um jogo desse, independentemente se for o Arias ou se for outro ali, né? Na ponta ali no lugar dele, uma coisa é fato, quem atuar por ali vai ter muito trabalho, com o Arias principalmente. Agora, eu entendo perfeitamente qual seja aí a decisão do Leonardo Jardim. Claro que eu queria ver o Cauã Prates. Acho que esse menino aí é potencial para quando, se for o caso, né, do Kaique ser vendido, não sentir absolutamente nada e daqui a pouco é ele que vai também com uma venda muito alta. Porque o Cruzeiro já recebeu sondagens aí por ele, pelo Kenji. Então, vamos acompanhar, né? Mas eu gosto das duas opções, inclusive. Acho que o William pode fazer ali um bom papel na lateral esquerda. Vidalba, isso aí, se o Jardim fizer isso aí, eu não vou entender legal. Sei que todo mundo, temos que entender o mister, mas se tirar o Vidalba ali da zaga para ir para a lateral esquerda, eu acho que é a pior opção. Que aí você tá mexendo em duas posições, né? Você tá desmanchando a zaga que tá funcionando tão bem para colocar na lateral. E como lateral ali, o Vidalba, ele é um jogador que não é tão agressivo, né? Então, assim, eu acho que E ele pensando não até tem velocidade muita, né, Caramujo? Então, pois é. Ele não funcionaria, na minha opinião. tá bem mais condicionado como zagueiro mesmo nesse momento, tá funcionando muito bem ali.